sou Dinália de Mesquita, médica fundadora da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia e estou coordenadora aqui no estado do Rio de Janeiro. Meu objetivo aqui hoje é falar sobre uma carta que foi construída e assinada pela nossa associação em conjunto com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Essa carta, no dia 28 de setembro, o senador Humberto Costa abriu os trabalhos fazendo referência a ela. Só que antes disso, eu vou fazer um relato anterior de por que nós chegamos nesse ponto. Essa carta era pedindo a retratação ou a volta do papel principal do Conselho Federal de Medicina, o CFM. Bom, então antes disso, por que isso aconteceu? Em 2020, o Conselho Federal de Medicina construiu um parecer de número 404, parecer 04/2020, onde ele dizia que estava dando autonomia aos médicos para receitar os medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina como tratamento para a Covid. E já nessa época já tinha muitos trabalhos, inúmeros trabalhos que mostravam que esses medicamentos não tinham nenhum efeito positivo para a Covid e, além disso, ainda tinha efeitos colaterais importantes que podiam causar até morte, né? Principalmente para pessoas que tinham problemas cardíacos, que geralmente no idoso é muito comum, ou mesmo quem não tinha podia desencadear. Então, nós fizemos na época, em 2020, uma carta ao Conselho Federal, uma carta aberta, solicitando ao Conselho que se manifestasse, que fizesse ou uma revisão desse parecer, ou até mesmo fosse revogado. Só que até agora, nós nunca tivemos uma resposta do Conselho Federal de Medicina. Daí para frente, foram várias outras entidades que se manifestaram contra, né, e sociedades científicas que se manifestaram contra esse tratamento. Fizeram cartas, nós também fizemos para o Conselho Federal de Medicina, fizemos novamente e também não tivemos resposta. Tínhamos manifestações, muitos médicos assinaram como se fosse um abaixo-assinado solicitando isso, e também nada foi feito. Bom, então, depois disso, nós resolvemos fazer, em julho, nós fizemos uma carta para a CPI, pedindo novamente, né, que a CPI convocasse o Conselho Federal de Medicina, na pessoa do presidente, que a gente vinha observando que estava se posicionando o tempo inteiro de uma forma político-partidária, um apoio total e restrito ao governo federal, essa necropolítica do governo, que é um governo anti-ciência, negacionista, que estimulava as pessoas a andarem sem máscara, a não fazer o distanciamento, e tudo isso o CFM ao lado do presidente, chegando a ponto da gente ouvir na abertura da ONU o presidente citar o Conselho Federal de Medicina como colaborador para que pudesse ser receitado esses medicamentos. E então a gente achou que ele não nos representava, o Conselho Federal de Medicina não nos representava, como não representa nesse sentido a várias outras sociedades científicas, né? Então a gente fez essa carta e aí na parte da tarde desse mesmo dia, essa carta do dia 28, ela já foi feita depois de uma que a gente fez no início nós fizemos em julho, teve essa do dia 28 de setembro, quando a gente ficou sabendo antes do que estava acontecendo na Prevent Senior, né? A gente tomou conhecimento de que a Prevent Senior tinha resolvido fazer experimentos, né, em pessoas, sonegando informações, né? Houve várias ilegalidades, vários comportamentos antiéticos, né, onde eles alteravam os prontuários, a pessoa entrava com um diagnóstico de Covid e durante essa internação esses prontuários eram alterados
e às vezes tiravam o diagnóstico, chegando a ponto de, quando a pessoa morria no atestado de óbito, eles retiravam o diagnóstico de Covid. Omitiram também mortes, né? E aí a gente viu que não podia mais não nos manifestarmos novamente em relação a isso. Essa foi a carta do dia 28 que eu estou aqui falando dela. E na parte da tarde, a advogada Bruna Morato, que estava defendendo os médicos que também foram pressionados a receitar essa medicação, mesmo eles sendo contrários, ela falou sobre tudo isso, corroborando aquilo que a gente já tinha mandado na carta. E a gente questionou muito porque que liberdade ou autonomia é essa do médico de receitar coisas medicação que não tem efeito e que ainda é prejudicial, e que ao mesmo tempo o paciente não tinha o direito, né, de concordar ou não com esse tratamento. Então, essa autonomia, ela, a nosso ver, ela estava deturpada, né? E então, depois disso, a gente gostaria, né, de fazer aqui uma esclarecimento para a população do porquê, né, que a gente fez isso, pedindo o resgate do papel do Conselho Federal de Medicina, que é defender a saúde, defender a vida e defender a própria medicina. Quer dizer, os médicos que foram lá pressionados, quer dizer, eles têm o direito, eles têm autonomia para receitar, mas não têm autonomia para não receitar. Não tiveram autonomia para não receitar. Então, a gente precisa de pedir que o Conselho Federal de Medicina seja, na pessoa do presidente, seja investigado, né, seja punido, julgado e punido se tiver, se constatar o que nós estamos dizendo aqui, que não é só omissão, né? Tem a parte de fazer um parecer que tá apoiando e depois se omitir diante dos outros acontecimentos, né? E a gente, como tem inúmeros médicos e sociedades científicas aqui no Brasil que não concordam com esse comportamento, né? Esclarecer, mostrar para a população que a saúde pública é uma coisa muito importante. O SUS, para nós, é muito importante que seja não só mantido, quanto que o governo invista mais no SUS. Ou esse a gente acha que não vai fazer, mas que os próximos também, né, para que as pessoas lutem por isso, para que tenhamos uma saúde pública de qualidade, igualitária, né, integral, para todos, entendeu? E é isso que a gente pede à população que esteja do nosso lado, lutando por isso, para que menos problemas éticos a gente tenha no futuro, né? E que essa saúde pública, geralmente nos locais públicos, os médicos também são concursados, então eles não têm esse problema de estar sendo pressionado a fazer uma coisa que ele não concorda, né? Assim como as faculdades públicas, para a gente é muito importante, porque de lá é que saem os pesquisadores, é que saem como a gente viu agora na pandemia, as pesquisas que chegaram em relação à vacina e tudo mais. Prevent Senior fez, né, uma pesquisa que eles chamam de trabalho, né, isso nos remete à época do nazismo, onde se faziam esse tipo de pesquisa com pessoas, que aconteceu com o médico Josef Mengele. Então, além disso, o que a gente vê nessa ligação com isso aí? A gente liga tudo isso ao gabinete paralelo, ao gabinete que se instalou no Planalto, né, e que não era exatamente o do Ministério da Saúde, onde vários médicos colaboraram para isso, né, para chegar nesse ponto. E, inclusive, que esse parecer do Conselho Federal de Medicina veio nesse momento para dar um apoio ao governo federal que necessitava de passar aqueles medicamentos.